Salve galera, beleza? Tudo bem? Storm na área, o bom e velho Stormico, tudo bom? Meu nome é Alexandre Volva, que sou opero no mercado desde 1998. Já operei praticamente quase tudo que se desloca na face da Terra. A partir de 2017 comecei a operar mercado de criptos e tenho então acompanhado com vocês aqui como está funcionando toda a dinâmica do mercado de criptomoedas em si. O assunto hoje então é a reaceleração do movimento de criptos que nós estamos olhando e o que a gente espera de principais criptos para a semana. Essa plataforma que vocês estão vendo aqui é a Vector, plataforma para olhar gráficos e ativos do mercado de criptos. A gente tem aqui o nosso topo histórico de BTC, já vou começar pelo BTC em si. Esse é o nosso topo histórico. Estamos indo na direção do reteste do topo histórico de 109.250 dólares. Estamos dentro de uma estrutura de alta. Essa estrutura de alta aqui, ela nos entrega então topos e fundos ascendentes num gráfico semanal. A gente consegue desenhar inclusive aqui um belo canal de alta, que é esse canal que aqui está dentro do BTC. Esse canal de alta aqui tem como objetivo então perpetuar-se dentro do cenário de alta que ele vem criando, sem muitos mistérios, sem muitas dificuldades, sem muitas dúvidas, podemos por assim dizer. Inclusive, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais espesso. Pronto. Vai. Opa, não deu. Então a gente está olhando aí o BTC indo na direção do seu topo com o objetivo de romper este topo. E se romper o topo de fato, próximos alvos mais específicos, próximos alvos mais importantes, ficam muito mais acima, seria na faixa lá de 160 mil dólares, 150 mil dólares, que é o objetivo final lá para maio de 2026. Talvez chegue lá antes disso, talvez sim. A gente sabe que o BTC às vezes quando começa a acelerar, não para. Não para mesmo. Então é possível que a gente consiga ultrapassar isso e chegar no nosso alvo antes de maio de 2026. Sim, talvez. Deixa eu colocar aqui uma coisa que vai facilitar também a vida dos amigos, que é basicamente a linha d'água. Pronto. Aí a gente vê aqui BTC contra o USDT. Vamos colocar Ethereum. Peraí, antes de entrar no Ethereum, botar 240 minutos do BTC. Então aqui, gráfico de 240 minutos do BTC em si, a gente percebe literalmente o ativo tocando ou estando dentro de uma lateralização nas últimas horas, com os vendedores tentando travar 105 mil dólares, podemos por assim dizer, e os compradores acumulando, fazendo mais compras perto de 101.300, 101.400. Simplesmente o BTC não está conseguindo perder os 101 mil dólares e agora está com todo o objetivo de fato de acumular para então sim ir retestar a região dos 109 mil. Está lindo o movimento, tecnicamente bonito, ele está um movimento simples de ser observado, a gente consegue ver que as médias móveis estão todas viradas para cima e com o objetivo real de seguir a tendência de alta observada no BTC. Nesse momento, eu até gostaria que o BTC desse ou tentasse nas próximas horas perder essa região. Não acho que vai acontecer isso. Não acho que ele vai conseguir perder 101.400. Mas eu gostaria que tentasse. Eu gostaria que tentasse perder essa região e que o candle seguinte rejeitasse esta perda. Então, fizesse a perda e o candle seguinte rompesse essa máxima dizendo não estou a fim de perder esse ponto e vou continuar subindo. Mas não acho que vai acontecer isso. Eu acho ruim também comprar um rompimento aqui. Eu não sou um fã de comprar rompimentos porque eles costumam falhar muitas vezes. Então eu esperaria romper e depois que romper, eu esperaria formar um candle vermelho depois do rompimento e depois que rompesse a máxima desse candle vermelho, daí sim eu poderia pensar em tomar uma posição dentro do BTC. Eu não compraria de imediato o rompimento de 105 mil dólares, eu nunca faço isso, eu evito fazer isso de fato, porque eu acho perigoso. Ethereum contra dólar, a gente olha aqui Ethereum contra dólar, vamos colocar. E temos o Ethereum contra dólar no gráfico semanal, recuperando-se
depois de um período que ele passou muito mais tempo, digamos assim, frágil, e mais frágil do que a Solana e mais frágil do que o BTC. O Ethereum vinha muito fraco, de fato, há várias e várias semanas, até mesmo bem mais frágil do que todos os outros ativos. E Ethereum, então, neste momento, começou a entrar uma pressão de compra brutal em Ethereum nas últimas 4 semanas. Essa pressão de compra parece querer recuperar o tempo perdido que Ethereum teve em relação ao BTC e mesmo em relação à Solana, e automaticamente levar o Ethereum de volta para o topo em $4.121. No meu entendimento, se o BTC romper o seu topo histórico, o que eu acho que não é um se, mas sim um quando, e pode ser que aconteça talvez até mesmo na semana que vem. Então, quando o BTC romper o seu topo histórico, no meu entendimento, o Ethereum fica praticamente inexorável que ele venha a romper também o seu topo histórico. E se ele romper essa região de $4.000, nós sabemos que isso seria um retângulo em topo rompido para cima, é caracteristicamente falando, o alvo fica sendo a amplitude do retângulo para cima. Então nós largaríamos um alvo aqui em Ethereum, sim, lá para a faixa de 8 a 9, talvez até $10.000 de alvo para o final do movimento, para o final do verão de criptos que nós estamos vencendo. Então Ethereum para mim é uma oportunidade ímpar, porque poderia trazer, talvez, dentro de uma cripto que não tem tanto risco quanto outras, é uma cripto menos volátil, menos tensa do que, por exemplo, uma Sui, do que, por exemplo, uma Popcat, do que, por exemplo, uma Virtual, né? Ela obviamente não vai ter um upside tão violento quanto estas, mas ela tem menos risco. Tá? Então o Ethereum, nessa situação atual, montando aqui um 240 minutos, aqui é o gráfico diário, olha a tendência de alta dela, mastros e bandeiras, mastro, bandeira, mastro, bandeira. Acho que ela está se preparando para fazer mais um tiro aqui, ó. Vejam que esse aqui é um dos meus sistemas preferidos de operar, que é basicamente um candle de propulsão seguido de recuos. Esse candles que recuam dentro de um único candle. Então veja que todos esses candles aqui de recuo, eles estão dentro desse único candle e tocar a abertura desse candle, que é o ponto de suporte principal. E agora a gente forma um lindo 1, 2, 3. E se nós rompermos essa máxima, uau, Ethereum vai dar mais um tiro para cima realmente. Com meu stop que poder ficar realmente curto, meu stop ficaria abaixo de $2.395. E meu alvo nesse caso aqui seria toda essa projeção de alta para cima. Meu alvo então fica sendo um alvo em 3.410, que é um alvo bastante plausível para Ethereum em si. Vou na Solana. Solana contra o USD. Gráfico semanal de Solana. Solana é um ativo que vem numa boa movimentação de alta também, né, nas últimas semanas. Ela perdeu força nesse movimento, ela realmente passou a andar de lado aqui, com compradores defendendo $112, temos vendedores travando aqui $272. Nesta faixa de preço que é $178, tem uma muralha, não é um pouquinho de venda, é uma pressão brutal de venda em $178, que tem dificultado muito a vida da Solana para passar dessa área. A gente consegue ver essa região sendo tocada inúmeras vezes nos últimos dias. Ó, aqui travou, aí tu tem uma outra travada aqui, aí tem uma outra travada aqui, aí tem uma outra travada aqui, aí tem uma outra travada aqui, mais uma travada aqui. $178 é o inferno na terra para a Solana. Tá? A gente toca essa região agora há pouco, voltamos e hoje estamos entrando com compradores esfomeados para tentar romper 178, e se a gente conseguir de fato romper 178, aí nós temos uma próxima resistência muito acima, não tem nenhuma resistência mais importante antes daí de $268, o que seria quase 40% para cima. Então essa semana para mim as criptos estão lindas.
para um possível movimento de alta, desde que a gente consiga quebrar as resistências principais que estão sendo observadas. A gente já falou das 3 principais criptos do planeta Terra, BTC, Ethereum e Solana. Dentro do cenário de Ethereum ainda temos a ENA. ENA está ficando também muito atraente, graficamente falando para mim. No gráfico semanal a gente tem a ENA formando aqui um padrão também de retângulo. A distância até o topo anterior para mim ela é muito longa. Vejo que é uma distância percentualmente brutal, quase 235% de alta. No gráfico diário a gente corta uma linha de tendência de baixa que é esta. Bonito corte feito. Então a gente cortou a linha, montamos um movimento de recuo, que eu entendo como um pullback até o topo anterior, é muito frequente isso acontecer. E agora estamos produzindo um trap em cima do fundo anterior. Um dos padrões que eu mais gosto de operar. Então a gente tem um fundo desenhado aqui, que é esse fundo. A gente perdeu esta mínima neste candle, e se ao romper essa massa, a gente conseguiu romper essa máxima ainda hoje, isso dispara um trap em cima do candle anterior e automaticamente nós veríamos uma puxada dentro de ENA para buscar não apenas o topo anterior, mas se romper a região de 0,46, 0,48, que é a resistência principal aqui, cara, aí não tem mais resistências de fato antes de 0,76, o que seria uma variação percentual gigantescamente atraente. E o stop aqui relativamente curto, então o stop aqui ficaria um stop abaixo de 0,8465, é um bom ponto de colocar stop. SUI, uma das criptos que deu uma puxada muito poderosa nos últimos períodos aí. A SUI realmente faz uma movimentação também de retomada de alta. A gente tem um mastro e bandeira aqui, mastro, depois lateraliza, depois um novo mastro aqui e mais uma lateralização, e automaticamente aqui então para mim a SUI começa a ficar extremamente atraente. A ruptura dessa região desse 1, 2, 3 pode gerar mais um mastro e bandeira, e eu tenho que estar olhando aqui com atenção. No 240 minutos a gente está vendo realmente a formação dessa lateralização aqui, rompeu, lateralizou, e agora nós estamos formando um fundo já acima do fundo anterior. Então veja que esse fundo aqui ele está acima desse fundo prévio já, e o que se constrói aqui então seria um pivô de alta. É um pivô de alta, melhor dizendo, tá? E sendo um pivô de alta, poderia gerar aqui uma oportunidade bastante atraente para traders que tenham como objetivo aqui trabalhar um movimento mais curto, tá? Aqui óbvio que nós estamos falando de uma cripto que não é para ficar comprado pro resto da vida, tá? Essas criptos menores eu acho que não vale a pena ficar comprado pro resto da vida. As criptos menores têm como objetivo oferecer trades bons, mas trades que vão ser trabalhados com o conceito e com a ideia de swing trade, tá? Então o alvo aqui ficaria em 4,87 e 5,61 para a SUI. Vamos olhar aqui a Link. Link contra o USD. A gente vê que a Link também está dentro de uma tendência de alta no 240 minutos. Esse é o canal de alta. A gente checou até a zona de suporte, também até o topo anterior. Tocamos a região. Aparentemente a Link então planeja fazer um movimento de continuação dentro do canal de alta para buscar aqui a região de topo em 18,04. Link está bonita no gráfico 240, Link está bonita no gráfico diário. Olha que bonito, é um padrão bonito tecnicamente falando. Estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, recuamos até o último topo rompido, tocamos, formamos um candle de inversão. Isso tudo indica uma boa possibilidade de nós retomarmos nos próximos dias de alta em Link. NIR vai na mesma pegada. Olha que lindo o movimento da NIR. Uma estrutura de alta em que a gente vem até o topo anterior, toca o topo anterior, faz o 1, 2, 3 em cima desse topo anterior, e agora o que era resistência vira suporte. Sendo isso aqui suporte, nós iríamos buscar agora a próxima resistência em 13,34, o que dá uma variação percentual também muito boa em NIR contra o USDT. Jasmine
Jasmine contra o USD vai na mesma pegada também, topos e fundos ascendentes, um canal de alta muito bonito que está desenhado aqui. Esse é o canal de alta atual, né? Voltamos para a região de 2/3 da última perna de alta, então alta, recua, forma esse aqui é um trap, veja que aqui a gente tem um trap bem bonito em cima do 1, 2, 3 anterior, mínima, 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 perdemos esse fundo nesse candle e agora estamos rompendo esse ponto aqui. Então isso é um trap em cima do fundo anterior formado. Nesse cenário, então, Jasmine teria como objetivo voltar para o topo em 0,020,99, o que é percentualmente um belo movimento já. Só essa puxada daqui até aqui já seria quase 14%. Stop das posições ficariam 8% abaixo de 0,016655. É um trade que me interessa, eu vou estar olhando com atenção a Jasmine. Injective, que eu continuo entendendo como uma das criptos que tem os maiores potenciais possíveis. Olha que lindo o movimento da Injective. O gráfico diário dela está muito bonito. Ela sai da tendência de baixa, ela reverte uma tendência de alta. Então a gente está vendo que ela consegue fazer esse corte aqui. Ao mesmo tempo ela faz, aqui é um famoso e clássico ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido. Rompemos a região, rompimento, pullback. E agora buscaríamos esse objetivo aqui para cima, o que daria um alvo, pelo menos no primeiro momento, em 16,45 e no momento principal o alvo de tudo em $20, o que daria também uma bela movimentação percentual, quase, se a gente for parar para olhar aqui, daria uma movimentação de quase 66% para cima. Injective pode ser um excelente trader para quem, trade para quem gosta de trabalhar esse tipo de padrão. E eu gosto, basicamente. Aqui é 1, 2, 3 formado. Meu stop ficaria abaixo de 11,21 e o alvo fica lá em cima em 21,20. Então o cenário de criptos desenha-se como um cenário bastante atraente. É óbvio que existem duas maneiras, na verdade várias maneiras de uma pessoa se beneficiar do mercado de criptos. Uma delas é comprando, obviamente, os tokens ou as criptos diretamente no exchange, e daí eu sugiro que seja feito através da Coinbase. A Coinbase, hoje, ela está entre as 3 maiores exchanges do mundo, então a gente tem um nível de segurança maior pelo tamanho dela. Ela é regulamentada pela SEC, o que eu acho também bastante interessante, e ela tem uma série de vantagens para se trabalhar através dela. Eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre isso junto com o Bruno Nedir, que vai me ajudar a montar toda a explicação de como é que se consegue fazer boas, digamos, operações através da Coinbase. A outra forma, naturalmente, é trabalhar usando alguma das ETFs que trabalham com criptomoedas. Por exemplo, a Hash 11 é uma delas. Então, uma alternativa que o cara poderia fazer, ele poderia ter aqui uma composição de Hash 11, que é uma ETF que trabalha com criptos. Ao mesmo tempo também, ou uma Coin 11, que também é uma outra ETF que trabalha com criptos pagando dividendos. O objetivo da Coin 11 é entregar em torno de 2% de dividendos ao mês. É o que ela tem conseguido entregar nos últimos períodos. Vê que ela está entregando em torno de 2%, às vezes até 2,10% de dividendos ao mês, porque eles compram criptos, fazem staking e deixam dividendos digamos assim, para o cotista. Eu gosto da Coin 11, é um ativo que me interessa, eu estou comprando um pouquinho todos os meses, montando uma carteirinha. É praticamente como uma carteira de dividendos em cima de criptomoedas. Nos Estados Unidos já existe muito esse conceito, a Bito vai nessa pegada, que esse aqui que vocês estão vendo é um ETF lá nos Estados Unidos, que também fica pagando dividendos todo o tempo e paga uma gigantesca quantidade de dividendos. No ano passado pagou aproximadamente 70% de dividendos em dólar. Ou seja, esse tipo de ETF lá é algo que já existe há muito tempo e é bastante interessante. E aqui no Brasil, então, a gente começou com a Coin 11, que eu estou então colocando aos pouquinhos um pouquinho do meu capital nisto. Além da Coin 11, tem outras. O cara pode, se ele quiser trabalhar com BTC, mas não ter uma conta no exchange, no caso seria aqui BTC 11 ou mesmo a QTH11 ou mesmo a ETFi 11, são outras possibilidades do jeito de estar investindo através da B3 em criptomoedas. Isso se ele não quiser especificamente ter a sua conta dentro de uma exchange, o que eu acho que às vezes pode ser mais interessante. Sem falar que o sujeito pode também comprar as suas criptos
colocar elas dentro de uma hard wallet, tá? O que é algo que seria talvez até o mais seguro de tudo. Então o cara compra a cripto, transfere para a hard wallet e com isso então ficaria mais seguro de que suas criptos estão consigo e não existe a chance de ser hackeado, não existe a chance de ser, digamos assim, levado as suas criptos em si. O problema da hard wallet é que aí começa a colocar camadas de complexidade que nem todo mundo está absolutamente perfeito para fazer, então as pessoas às vezes têm um pouco mais de dúvidas nesta situação, né? Mas são as alternativas que existem hoje para investir em criptos desta forma. Senhores, eu acho que é o momento de comentar isso. Para mim, a partir deste momento, maio, junho, julho, agosto e setembro, grande probabilidade de uma forte movimentação de alta no cenário de criptos, até mais ou menos o final do ano, quando eu começaria realmente a diminuir minha exposição em criptos lá por maio de 2026, que é quando eu entendo que vai estar terminando o atual verão. Que vocês tenham um ótimo final de semana, um excelente domingo, fiquem com Deus, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.